Como já temos dito, meus irmãos, nesse mês vamos compartilhar sobre o discipulado cristão. Se nós quiséssemos pregar o ano inteiro sobre esse tema, poderíamos pregar, porque esse é um tema profundamente bíblico, frequentemente presente nas Escrituras, né? A palavra discípulo vai aparecer muitas dezenas de vezes na Bíblia e a gente precisa crescer no conhecimento deste assunto. Aqui, especialmente nesse capítulo 4, nós não temos a palavra discípulo, nem a palavra discipulado, mas nós temos um tema profundamente ligado ao discipulado, que é o tema da fidelidade. Se os irmãos prestarem atenção na leitura, devem ter observado que o verso 2 fala sobre ser fiel. Diz Paulo que, olha, o que Deus requer dos despenseiros quer dizer ministros, mordomos, pessoas a quem foi delegado uma responsabilidade, é que eles sejam fiéis. E isso não se aplica somente ao apóstolo Paulo, como a gente pode ver no decorrer, no desenvolver desta carta. Lá no verso 17, quando Paulo cita a ida de Timóteo à igreja de Corinto, uma das características, qualidades de Timóteo que ele elenca, que ele lembra, é que Timóteo é um discípulo, é um filho fiel, amado e fiel, né? A fidelidade é uma qualidade, né? Você vai ver lá em Apocalipse várias vezes essa ordem, né? Esse encorajamento, aquele que for fiel receberá a coroa da vida. A fidelidade é esperada no casamento, na vida, né? Com o cidadão, né? A gente espera, por exemplo, que quando há uma batalha, os soldados sejam fiéis na luta, no compromisso, respondam, vão e façam a diferença. E nós, como discípulos de Cristo, também somos chamados à fidelidade, tanto no nosso ser como discípulos, quanto no processo do discipulado. Irmãos, uma igreja, ela pode fazer 1 milhão de coisas boas, mas se ela falha no discipulado, ela falha na essência da sua missão. Se ela falha em fazer verdadeiros discípulos de Cristo, ela está falhando na sua essência, na sua finalidade. E se uma igreja, mesmo que ela lute pelo discipulado, mesmo que ela entenda o que é, mas se ela se desviar do caminho, ou se ela não entender exatamente o que Deus requer dela nisso, ela também pode fazer um estrago tremendo. E ao invés de produzir discípulos fiéis a Cristo, ela pode produzir qualquer outra coisa, adepto, fanático, enfim, mas não discípulos do Senhor Jesus. Então, de fato, eu chamo a atenção dos irmãos para a importância do tema e, estudando este texto da Palavra de Deus, nós percebemos, então, algumas implicações da fidelidade do discípulo de Cristo ou da fidelidade do discipulado. Em que consiste essa fidelidade? Obviamente, não vamos exaurir o tema, mas vamos trazer aqui, à luz desse texto e do Espírito Santo de Deus, algumas implicações para que eu e você cresçamos em fidelidade nesse processo de conhecer a Cristo, de amá-lo, de segui-lo, de obedecê-lo, de nos tornarmos semelhantes a Ele, porque isso essencialmente é o discipulado cristão. Então, em primeiro lugar, eu quero considerar com os irmãos que a fidelidade do discípulo cristão e do discipulado cristão implica em crescer numa consciência rendida a Cristo. Os irmãos devem ter também observado aqui que Paulo fala sobre a sua própria consciência. Lembrando o contexto, o apóstolo Paulo tinha sido atacado na sua própria fidelidade, né? Tinha sido questionado a sua autoridade, tinha sido questionado a sua fidelidade ao Senhor, a sua fidelidade à igreja. Mas quem conhece bem a história de Paulo, a história da igreja em Corinto, sabe que era exatamente o contrário, né? Quem tinha se desviado eram muitos dos irmãos daquela igreja. Então, quando eles questionam, o apóstolo Paulo fica animado. Bom, já que vocês querem falar de fidelidade, então vamos falar de fidelidade. Vamos ver o que é realmente que Deus requer de mim,
de vocês, de todo cristão, no que diz respeito à fidelidade. E o apóstolo Paulo, então, aqui diz, olha, vocês estão, já reuniram o tribunal, já me julgaram, mas a minha consciência não se percebe condenada diante desse tribunal, porque a minha consciência está rendida a Cristo e eu não consigo perceber nada que seja contrário à glória de Cristo. Mas embora o apóstolo Paulo tivesse uma consciência tranquila mesmo, onde a minha consciência nada me argui, ele não diz isso para dizer assim, olha, eu sou perfeito e eu não quero ser julgado por ninguém. O que Paulo está fazendo aqui não é também querendo se livrar de qualquer crítica, porque estava com medo de crítica, não é isso. O que Paulo está dizendo, está chamando a minha atenção e a sua atenção, é que existe uma profundidade de julgamento e de juízo que nenhum homem alcança, nem mesmo alcanço sobre mim mesmo. Por isso que ele fala, olha, então eu prefiro, no final das contas, embora eu não me sinta culpado do que vocês me acusam, de que o Senhor, Ele mesmo, possa me julgar, e que Ele me julgue, e que Ele me mostre onde eu estou errando, se de fato eu estou errando. Irmãos, o discipulado cristão, ele acima de tudo, é um relacionamento com o Senhor, começa com o Senhor, continua com o Senhor e termina com o Senhor. E nós precisamos sempre suplicar a Deus que o Espírito Santo de Deus ilumine, como os salmistas, vários deles oraram, dizendo, Senhor, mostra-me, vê se há algum caminho mau, olha como é que está meu próprio coração, e buscar o Senhor, rendido ao Senhor, ao Espírito Santo, às Escrituras, para que Ele possa, de fato, nos convencer, nos constranger, nos libertar. A gente sabe que existe muitos extremos, tem pessoas que elas são super preocupadas com a crítica dos outros. Elas sofrem, querem agradar a todo mundo. Tem pessoas que é exatamente o contrário, não está nem aí para nada, e às vezes seguem a sua vida atropelando os outros, às vezes até quase com sintomas de uma psicopatia, doentia mesmo, de uma situação grave, de não sentir culpa de nada. Esses são os extremos, Mas o servo de Deus não caminha nem por um extremo nem por outro. Ele suplica ao Senhor, ele se rende, ele se submete ao escrutínio do Espírito Santo de Deus continuamente. E mesmo que ninguém o julgue, mas se o Espírito Santo o julga, ele abre o seu coração, ele é transparente. Irmãos, isso deveria nos animar a sermos mais honestos conosco mesmos, nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, na vida da igreja, sermos mais transparentes, até porque o apóstolo Paulo diz o seguinte, haverá um dia que o próprio Cristo vai julgar a todos nós e vai trazer à luz os desígnios do coração. Aqui há dois aspectos. Existe o escatológico, que vai ser aquele glorioso dia do julgamento, onde todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e ali todas as intenções, pensamentos, atitudes, conhecidas ou não, serão reveladas, mas Deus muitas vezes antecipa algum tipo de revelação, entre aspas, aí, de mostrar, porque às vezes a gente vai com aquelas coisas secretas da nossa alma, não nos damos a chance de sermos vulneráveis em nenhum tempo e vamos levando uma vida como se fossem mulheres maravilhas, super-homens, super-heróis, mas eu e você não somos. Então nós precisamos render a nossa própria consciência ao Senhor nesse processo e muitas vezes isso vai acontecer Deus usando pessoas, porque Deus usa pessoas para nos ajudar neste processo de rendição, de transparência, de prestação de contas, mas tudo começa com a consciência rendida a Cristo. Nós temos um discipulado, nós temos um limite, a igreja pode pregar, a igreja pode ser assídua, ela pode ter o melhor programa de discipulado, ela pode mudar tudo, mas nós precisamos, na verdade, depender totalmente da luz do Espírito Santo sobre a nossa consciência, para nos levar a sermos discípulos à semelhança dele. Que a sua consciência seja iluminada pela luz de Jesus. Que toda treva, todo engano, tudo aquilo que vem de acusação dos outros do maligno ou de condescendência com pecados caia por terra. E que nós cresçamos nessa consciência rendida a Cristo. Mas em segundo lugar, meus irmãos,
A fidelidade no discipulado implica em deixar a competição em favor da cooperação. Quem já leu a carta de Paulo aos Coríntios vai lembrar que desde o primeiro capítulo, no segundo também, no terceiro, ele traz o tema da dissensão, da competição. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Há uma disputa. Infelizmente, grupos haviam sido criados dentro daquela igreja, e é interessante, triste perceber que essa igreja, a gente não sabe exatamente, mas é provável que entre a fundação da igreja e entre essa carta, alguns assinalam para 5 anos, era uma igreja nova. Mas Paulo tinha ficado ali 1 ano e meio, tinha feito um bom trabalho de discipulado. Mas aí em 3 anos e meio a 5 anos, alguma coisa se perdeu. E aí criou-se então uma competição que na verdade não havia entre Paulo, Pedro e Apolo. Não havia. Muitos estudiosos acreditam que Paulo, antes de escrever essa carta, conversou com Pedro e conversou com Apolo. Especialmente Apolo, porque ele cita aqui Apolo mais de uma vez nessa carta. Porque ele fala, gente, Paulo, o que estão fazendo? Estão usando o nosso nome para poder... Não existe, ao contrário. No discipulado cristão, a alegria dos irmãos é ver todos crescendo e que o outro cresça mais, e que o outro pareça mais com Cristo, conheça mais as Escrituras, seja mais obediente, tenha um casamento melhor, seja um adorador mais em espírito e em verdade. E não existe qualquer vaidade. Aliás, a palavra soberba e o verbo ensoberbecer aparece várias vezes no decorrer da carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo confronta essa soberba ridícula, essa vaidade, dizendo que o processo discipulado, a fidelidade, ela está justamente em eu considerar o outro superior a mim mesmo, em deixar qualquer tipo de vaidade, orgulho, competição em favor da cooperação. Isso está aqui muito óbvio. E ele fala assim, então, preste atenção, não ultrapasse aquilo que está escrito. E essa expressão aqui tem 2 possíveis interpretações, né? Uma que seja realmente já falando da escritura mesmo, ou seja, quando eu olho para o meu irmão, eu não deveria olhar nada mais, nada além do que pelos óculos da escritura, e não julgá-lo por aquilo que eu acho, pelas minhas impressões, ideologias, experiências. Uma outra possibilidade dessa expressão, não ultrapasseis o que está escrito, é não ultrapasseis aquilo que está óbvio, que está claro, que é como se tivesse escrito, está na cara. O que é óbvio, o que todo mundo sabe, precisa ser tratado, mas coisas que às vezes a gente imagina, sonha, pensa, e começa com julgamentos temerários, não façam isso. Não precisa você diminuir o outro para você aparecer. Nunca, em lugar nenhum. Você não precisa diminuir seu cônjuge para você ser um marido ou uma esposa melhor. Você não precisa diminuir seu colega de trabalho. Você não precisa diminuir ninguém. Muito menos um irmão. Ao contrário, você precisa servi-lo, ajudá-lo a crescer e crescer com ele. Isso é um relacionamento sadio, discipulado, onde todos estão preocupados com o crescimento do outro. Podemos até errar, às vezes, nessa relação, mas pelo menos há essa intenção sincera, verdadeira, de que cresçamos em Cristo, cresçamos na dependência do Senhor, na obediência ao Senhor Jesus. A partir do verso 9 a 10, nós vemos uma terceira implicação da fidelidade do discipulado. A fidelidade no discipulado cristão implica em provação, que vai da prosperidade ao sofrimento. A maior parte do texto fala de sofrimento. Eu não vou ficar voltando ao texto, nós já o lemos, mas assim, realmente os apóstolos, não somente Paulo, mas todos eles, sofreram muito, irmãos. Assim, me perdoem se eu estiver errado, podem me confrontar, estarei disposto a rever, mas nenhum de nós aqui jamais passamos, e talvez, não sei, nunca passe, não sei se Deus o sabe, mas jamais passamos por nem, 10% do sofrimento que os apóstolos passaram. Ele usa expressões muito dolorosas. Já imaginou você ser considerado o lixo do mundo, a escória do mundo?
a sua dor ser considerada espetáculo. E aqui era literal, porque muitos daqueles cristãos já estavam começando a ser colocados nas arenas de Roma, para serem de espetáculo, na boca de leões, em lutas forçadas. Era literal, mas também figurado. Nós vimos, alguns anos atrás, cristãos sendo decapitados, sendo espetáculo. Foram vídeos visualizados no mundo inteiro, do sofrimento, a dor. E isso, obviamente, tem a ver com provação, onde nós somos provados, onde nós somos sujeitos a situações onde a nossa fé é provada, ela vai ser manifesta, ela vai ser negada, ela vai diminuir, ela vai crescer, mas o objetivo de Cristo no sofrimento é sempre que a nossa fé cresça e nós sejamos cheios da sua presença, que percebamos a mão dele, a presença dele, o coração dele, sofrendo conosco, mas também nos animando. E o processo de discipulado cristão, de todos os cristãos, todos, sem exceção, vai incluir em algum momento, em algum grau, o sofrimento. Mas, irmãos, o sofrimento não é a única provação que tem a ver com a fidelidade, que prova a nossa fidelidade. Na verdade, a prosperidade, o bem-estar, a felicidade, a saúde, o dinheiro na conta, também prova a nossa fidelidade. E é isso que Paulo estava confrontando os irmãos. Vocês estão julgando porque eu vivo uma vida totalmente desprovida, não tenho nem onde dormir. Vocês estão me julgando, dizendo que Deus não me ama, ou não cuida de mim, ou não sou fiel, porque eu estou vivendo uma situação material desprovida, ou social desprovida. Mas vocês que já reinam, vocês que são fartos, que têm dinheiro, que têm tudo, que estão super bem, pois é, vocês também estão sendo provados. E o pior, vocês estão sendo reprovados. Porque vocês tendo tudo isso, vocês estão se desviando. Porque a igreja, os irmãos conhecem, na igreja de Corinto, como acontece muito comumente na vida das igrejas, a gente está sempre precisando voltar ao caminho, aqueles extremos, Os irmãos vão se lembrar quando a gente estudou a igreja centrada no Evangelho aqui na EBD, praticamente quase toda a aula vinha essa figura, De um lado, o mundanismo, o liberalismo, a carnalidade, o outro caminho do legalismo, do ascetismo, aquela ideia de que a minha moralidade, o meu esforço, a minha santificação própria, a minha autojustiça vai me levar a Deus. Mas entre esses dois caminhos terríveis, existe o caminho chamado Jesus. Existe o caminho chamado discipulado cristão, que descarta tanto um quanto o outro, que nos leva realmente a crescer nessa fidelidade ao discipulado cristão. E a gente tem visto, meus irmãos, muito do que a Igreja de Cristo perdeu, principalmente nos últimos 2 séculos, na Europa, nos Estados Unidos e outros lugares, não foi por causa do sofrimento. Não foi a aprovação do sofrimento que foi o princípio, que foi onde ela se perdeu, onde ela foi reprovada. Foi na prosperidade. Eu, graças a Deus, tenho ouvido testemunhos, visto Deus operar, e eu mesmo posso, pela misericórdia de Deus, compartilhar isso. Irmãos, é tão maravilhoso quando a gente aprende na prosperidade. Quando tudo está 100%, a gente atribui toda a glória a Cristo. A gente se rende, a gente fica mais perto do Senhor, isso é maravilhoso. Mas quando um filho de Deus se afasta no tempo de prosperidade, é muito improvável que Deus permita um tempo de sofrimento, para que ele volte. Então, a fidelidade no discipulado cristão implica em provação que vai da prosperidade ao sofrimento. Que Deus nos ajude para que sejamos aprovados em uma e noutra. Se você passou pela pandemia bem de saúde, bem de finanças, bem com a família, aleluia! Se alegre, se aproxime mais do Senhor, compartilhe isso com outras pessoas para a glória do Senhor, encoraje outras pessoas. E se você passou por
A pandemia está passando ainda, nós estamos ainda no meio dela, com dor, com luta. Em nome de Jesus, eu rogo que isso seja instrumento para que você cresça no caráter de Cristo, em nome de Jesus. A fidelidade do discipulado cristão, em quarto lugar, meus irmãos, implica em relacionamento pessoal, sincero e amoroso. O apóstolo Paulo, ele já tinha confrontado bastante os irmãos. Aliás, a maioria dos estudiosos declara que houve uma outra carta que antes dessa, né? Na verdade, foram 4 cartas à igreja de Corinto, houve uma dessa, depois houve outra no meio da segunda e da terceira, da primeira e da segunda, que seria, na verdade, uma terceira. E quando o apóstolo Paulo diz assim, que ele, olha, eu não falo isso, não vos escrevi isso para vos envergonhar. Aqui Paulo renova a sua ternura de pai, de amigo. Fala, gente, apesar de eu estar sendo duro com vocês, já falei que vocês são carnais, já falei tanta coisa, mas eu quis dizer coisa para vocês. Não estou falando isso para humilhar vocês. Estou falando isso porque eu amo vocês. Para demonstrar vocês como filhos amados. Vocês, desde que eu saí daí, vocês tiveram muitas pessoas boas que passaram por aí, inclusive o próprio Apolo, o próprio Pedro e outros mais, que foram como amas, preceptores, cuidadores, babás, no bom sentido, não no sentido negativo. Mas vocês esqueceram que Deus, na sua graça infinita, os gerou quando eu estive aí com vocês. E em nome desse relacionamento de pai e filhos, de amor, o quanto que vocês são queridos, o quanto que eu os amo e o Senhor os ama, é que eu vos admoesto, sejam meus imitadores, é que vocês olhem para Timóteo, que eu já enviei aí, também como um filho amado. Irmãos, o verdadeiro discipulado cristão, ele não é só um relacionamento de amor entre nós, filhos, e Deus Pai, mas ele é também um relacionamento de amor entre nós, um relacionamento horizontal, onde nós somos irmãos uns dos outros, mas também somos filhos uns dos outros, somos pais uns dos outros, somos amigos uns dos outros, e onde a gente pode, sim, exortar uns aos outros, cuidar uns dos outros, amparar uns aos outros, amar uns aos outros. Então, é por isso, não somente por isso, mas também por isso, é que, por mais que a gente tenha dificuldades no congregar, a gente não pode abandonar a congregação, seja mesmo ainda, né, pelos meios online, e quanto for possível presencialmente, mas nos relacionarmos. E, quando for possível, termos contato mesmo. Hoje não é possível o contato físico como era, mas o contato espiritual é possível, irmãos, porque ninguém pega coronavírus porque você ora por ele, amém? Ninguém pega o coronavírus porque você liga para ele, ou porque você faz uma chamada de vídeo, ou porque você diz que o ama, ou porque você o exorta, ou porque você, mesmo que não deu fisicamente o ombro para ele chorar, mas metaforicamente deu o ombro para ele chorar. E esse relacionamento de Paulo com aquela igreja, com Timóteo, mesmo com Apolo, com Pedro, era um relacionamento sincero, pessoal, amoroso. Por isso que eu, particularmente, não acredito na igreja online. Acredito que a tecnologia tem sido um instrumento maravilhoso para mitigar um pouco do sofrimento e da nossa distância. Mas acabar com a igreja presencial para a igreja online, isso não é bíblico, irmãos. Porque isso vai, com certeza, fatalmente diminuir. Se alguma situação Deus permite uma perseguição horrenda, que não possamos por um tempo congregar, tudo bem, podemos usar. Mas não é esse o propósito. Até porque o propósito de Deus é que nós estejamos juntos eternamente. Isso começa aqui, no relacionamento amoroso. Por isso eu encorajo, com todos os cuidados, com todos os zelos que nos cabe como pessoas sensatas e responsáveis, aproxime-se das pessoas. Aproxime-se. Nós temos pessoas que pegaram Covid e que ninguém aproximou. Um mês depois de Covid já estava bem, ninguém cumprimentou, ninguém chegou perto. Irmãos, aproxime-se. Não estou falando que tem que nem que abraçar e beijar, mas aproxime-se.
expresse carinho, expresse respeito, expresse esperança, expresse amor. Cresçamos. É por isso também que a gente precisa constantemente rever nosso ativismo pessoal, de lazer, de trabalho, nosso ativismo eclesiástico, para dar lugar aos relacionamentos. Irmãos, isso é a vontade de Deus para a Igreja de Cristo. É a vontade de Deus para mim e para você. E nós precisamos crescer, então, na fidelidade no discipulado, com relacionamentos pessoais sinceros e amorosos. Em último lugar, nesta noite, quero considerar que a fidelidade do discipulado cristão implica em confronto, correção e limites pela verdade de Deus. Os irmãos leram comigo do verso 18 ao 20, parece que o tom sobe de novo, o apóstolo Paulo fala um pouco mais forte, mais grosso, e diz o seguinte: olha, vocês, eu tenho ouvido, porque o apóstolo Paulo tinha ouvido muitas coisas sobre que as pessoas em Corinto estavam falando sobre ele, né? E uma das coisas que as pessoas falavam é o seguinte: o apóstolo Paulo, quando escreve, é corajoso, mas quando vem para conversar com a gente, ele é medroso, não vai dar em nada. Vamos continuar aqui pecando. Os irmãos se lembram, haviam pecados graves ali na igreja de Corinto, tanto nos relacionais, que eu já falei, vaidade, competição, briga, confusão, morais, como o capítulo 5 vai falar sobre isso, sobre um pecado de imoralidade sexual, por exemplo, e desvios teológicos e várias outras coisas. E o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, eu estou mandando essa carta justamente porque eu não quero chegar aí e brigar com vocês, eu quero chegar aí e abraçar vocês, eu quero chegar aí e dizer o quanto que eu amo vocês, me alegrar com vocês. Mas se vocês não entendem, não percebem o mal que vocês estão fazendo a vocês mesmos, e as pessoas, e ao nome do Senhor e a igreja de Cristo, eu precisarei, com muita dor no coração, com muita tristeza, confrontá-los duramente. E o apóstolo Paulo os responsabiliza com muita sabedoria, porque o discipulado sempre vai ser responsabilidade dos dois lados, de quem discipula, quem é discipulado, do pastor, do presbítero, do diácono, dos membros, do novo convertido, todos somos responsáveis. Como é que o apóstolo Paulo termina esse capítulo? O que vocês preferem? A escolha é de vocês. Não sou eu que vou escolher, vocês é que vão escolher. Porque se vocês se arrependerem, tiverem os corações quebrantados, e essas notícias chegarem a mim, ou chegar aí e vocês já estiverem quebrantados, aleluia, vocês já escolheram. Mas se não, vocês também escolheram. Infelizmente, eu chegar aí para discipliná-los, para fazer com que se cumpra a santidade de Cristo nesta igreja, para que os culpados que não se arrependem sejam, se necessário for, com tristeza, até mesmo excluídos. Porque se não se rendem, se não querem mudar, e esse é um drama, né? Irmãos, ninguém é obrigado a ficar dentro de uma igreja local, dentro da igreja de Cristo. Mas se a pessoa deseja servir a Cristo, precisa então conhecer a Cristo, precisa obedecer a Cristo. E é claro, como já foi falado hoje pela manhã, nenhum de nós somos perfeitamente obedientes. A perfeita obediência é em Cristo. Mas a perfeita obediência de Cristo me convida a crescer em obediência a Ele. Então, eu preciso decidir o que eu quero. Se eu sou um discípulo de Cristo, então eu quero ser corrigido, eu quero ser confrontado, eu quero que os limites da verdade sejam postos para que eu não ultrapasse o que está escrito, não ultrapasse a própria palavra de Deus. Eu sei que não é tão fácil. Confrontar é um dos grandes desafios da vida. Você sabe disso. Não é fácil confrontar seu cônjuge, seu filho, seu pai, seu subordinado lá no trabalho, ou seu chefe. Não é fácil confrontar o pastor, não é fácil confrontar o presbítero. Não é fácil. Mas, irmãos, quem ama, confronta. Eu não estou falando de humilhar as pessoas, de expor as pessoas. Eu estou falando de mostrar a verdade, de chamar a verdade em amor, a obediência, chamar nas Escrituras e ler, estudar e ajudar e dizer: meu irmão, o que está acontecendo? Não é a questão da sua consciência ou a minha, mas é a palavra, as Escrituras, que julga todos nós. Vamos por aqui.
Isso faz parte do processo do discipulado cristão, da fidelidade. Coisa mais fácil, e eu falando agora de pastores, estou falando de mim, não sei nem falar de ninguém fora, porque eu sou um pastor também. Mas a coisa mais fácil é um líder, um pastor, né, perder-se nesta parte. Alguns se perdem se tornando extremamente autoritários, donos da verdade. Outros se perdem se tornando extremamente condescendentes com o mal e com o pecado. Eu, de coração, peço as orações dos irmãos, porque é sempre um parto você decidir como você vai confrontar alguém, ou mesmo a igreja toda, ou um grupo da igreja. Não é fácil. Eu tenho consciência de que o fiz já de maneiras muitas vezes erradas, e outras vezes, pela graça de Deus, de maneira correta, mas nós precisamos entender e praticar esta verdade. O discipulado cristão, a fidelidade do discipulado implica, sim, em confronto, correção e limites pela verdade de Cristo. E nesta palavra eu quero fazer uma aplicação prática, respeitosa, mas chamar os irmãos à oração e à participação. Desde dezembro, nós estamos falando e orando sobre levantar presbíteros e diáconos para esta igreja. Não vou ficar descrevendo o processo, porque ele está escrito em vários lugares. Se você não recebeu, pode pedir que eu te mando. A eleição é dia 11 de abril. Dentro deste processo, amanhã o conselho vai reunir para acolher os nomes que os membros já sugeriram. Participe. Ore de hoje para amanhã, manda lá, pode mandar para o WhatsApp, pastor Ronildo. Quero indicar esses irmãos, conversei com eles, creio que eles podem ser bênção para o presbiterato desta igreja, para o diaconato. Para que Deus levante homens líderes, que sejam, acima de tudo, comprometidos com a fidelidade a Cristo, com a fidelidade do discipulado cristão, que sejam discípulos de Cristo verdadeiros. Ore, participe, coloque sua própria vida no altar de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu já pequei N vezes, pedi perdão ao Senhor. Pedi isso ao Senhor porque eu nem cheguei a falar, peguei por pensamento, eu resolvi com Deus. Mas quando eu falei, eu pedi perdão aos irmãos também. Né? De fazer juízo sobre o irmão A, o irmão B. Mas cada dia eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu não quero fazer juízo. Mas, às vezes, até quando você vai orar, você já ora julgando. Senhor, como pode? Fulano, Beltrano, Ciclano, como pode? Isso eu já falei publicamente. E devo aqui falar não como um juízo, mas como uma dor, confessando aqui a dor deste coração pastoral. Né? Me traz profunda tristeza hoje em nossa igreja. Uma igreja riquíssima de talentos, de dons, de gente inteligente, capacitada, mas muitos que não estão dando o seu melhor no serviço cristão. Nesse aspecto, até onde os conhecemos e conhecemos o que Cristo requer, estão infiéis. 1000 desculpas. É a lei do menor esforço. O que eu posso fazer de mínimo nesta igreja para que não fique tão apagado? É isso que me passa. E se eu estiver pecando agora, que o Senhor me repreenda duramente, com o que Ele quiser, porque eu quero crescer em Cristo, inclusive essa palavra é para mim. Mas eu não posso deixar de dizer, porque hoje eu acredito que isso é uma verdade triste nesta igreja. Não estou falando da pandemia, não, estou falando de antes da pandemia. A pandemia, a gente tem muitas situações que nos limitaram, eu respeito isso profundamente. Estou falando de antes. Sirvam ao Senhor com fidelidade. Cresçam no discipulado cristão, no caráter, nos relacionamentos, na consciência rendida a Cristo, na cooperação, que as provações e as alegrias levam mais para próximo de Jesus, que sejamos amorosos, sinceros, mas verdadeiros, que nós, diante do Senhor, sejamos corrigidos e trabalhados, libertados. Que Deus ajude a Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi e toda a Igreja de Cristo a crescer na fidelidade do discipulado cristão. E se Deus falou o seu coração e você quer conversar comigo, por favor, me procure.
E se você quer conversar comigo por outro motivo, me procure também. Procure os presbíteros desta igreja. Vamos crescer juntos no discipulado cristão. Amém, meus irmãos?